Shalom, shalom. Boa noite. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus esteja sobre vocês. Sejam todos bem-vindos para o culto dessa noite, um culto maravilhoso. Será muito abençoado, em nome de Jesus. A palavra que Deus nos traz essa noite é uma palavra muito linda, poderosa, que o Espírito Santo de Deus me trouxe no coração, a hora que eu estava me preparando desde ontem, né, para o culto de hoje, o Espírito de Deus já ministrando, e vai ser lindo o que nós vamos receber do Senhor hoje, amém? Eu vou chamar o evangelista Arthur para fazer oração, para iniciar para a gente o nosso momento de oração, né, do culto, e em seguida nós vamos louvar, amém? Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço a sua presença aqui neste culto hoje, no dia de hoje, Pai. Eu venho pedir a presença dos teus anjos em cada ambiente, Senhor Deus, e a presença do teu Espírito Santo, trazendo, Senhor Deus, o discernimento e o entendimento sobre cada palavra que é dita, Senhor Deus. Pai, eu venho pedir em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que cada palavra aprendida, cada palavra de conhecimento aqui, Senhor Deus, cada palavra, a palavra do estudo, Senhor Deus, que o Senhor venha fixar nos nossos corações para que nós possamos melhorar a cada dia a nossa conduta, Senhor Deus, aprimorar os nossos valores e nos aproximar a ter um caráter de Cristo, Senhor Deus, e que sejamos agradáveis aos teus olhos, Senhor Deus, que possamos agradar ao Senhor, meu Deus, e o teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu venho pedir e agradecer ao Senhor, meu Deus, por este culto, que o Senhor abençoe o louvor, Pai. Que o teu Espírito Santo sinta-se livre, Senhor Deus, e tome conta de cada ambiente nas casas, Pai, através da tela, Senhor Deus, através dessa reunião, Senhor, aqui online, mas que o Senhor, que é o Deus que vai estar em cada local, Senhor Deus, com os teus anjos e com as suas bênçãos, Pai. Que cada um receba, Senhor Deus, aquilo que precisa no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que saiam todos daqui, Senhor Deus, alimentados espiritualmente e de conhecimento, Senhor Deus, para viver uma vida, Senhor Deus, cheio da sua presença, sendo luz nesse mundo, Senhor Deus, e espalhando o seu amor e a sua presença, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pelo seu amor, meu Deus, e pela oportunidade, Senhor Deus, de todos estarem aqui, Senhor. Muito obrigado por podermos estar aqui aprendendo esta palavra e ouvindo, Senhor Deus, o teu conhecimento, e mais uma vez, a tua palavra, que é vida, Senhor Deus, que é a sua palavra, que é viva, que é vida e que traz vida, que traz correção, traz orientação, Senhor Deus, e que hoje nós possamos, em nome de Jesus, ser orientados por esta palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, viu, Arthur? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar? Eu chamo agora o profeta Heitor para estar louvando para a gente, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, amém? Vamos louvar? Ai, que saudade da sua presença, de quando eu ouvi a sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidades. O mais importante
Pra onde eu irei? Só tu és as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Tudo era simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Tudo era simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho.
aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Heitor, Deus te abençoe. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida a Ti. Eu declaro que toda honra e toda glória do Senhor, que esse ministério te pertence, que seja o Senhor a trazer a revelação da palavra e que no final desse culto todos adorem, louvem ao Senhor e lembre da Tua verdade, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. Assim eu declaro, Pai, te peço, em nome de Jesus, que cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui, Senhor, venham ser grandemente alimentados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje o nosso texto base está lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos em um ambiente totalmente profético, onde a presença do Senhor já se faz presente. Obrigada, meu Deus. Vamos lá, então? Abre sua Bíblia. João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Esse texto base traz para nós a palavra dessa noite, que é: por que Jesus escolheu cada discípulo? Por que Jesus escolheu cada um dos discípulos a caminhar com ele? Então eu trouxe aqui 5 discípulos e a explicação da escolha de Jesus sobre cada um. Esse versículo 16 do capítulo 15 do livro de João revela uma verdade para nós. Veja, Jesus não escolheu discípulos por acaso. Cada escolha foi intencional e espiritual. Jesus não escolheu os melhores. Ele escolheu os chamados. E o primeiro que ele chamou, que eu trouxe aqui, né, para a gente ter como aprendizado que eu trouxe, é Pedro. Pedro foi escolhido para revelar que Deus transforma pessoas impulsivas em líderes firmes. Pedro, ele era impulsivo, ele falava sem pensar, ele agia por emoção, não é? Ele negou Jesus, ele teve medo, Pedro falhou, mas Jesus viu o que ele se tornaria. Jesus não olhou para ele ali, quem ele era. Jesus viu o que ele se tornaria. Então, Jesus disse em Mateus 16, 18, assim, ó: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei, edificarei a minha igreja. Então, por que Jesus escolheu Pedro? Porque Deus não escolhe pessoas baseado no presente. Ele escolhe baseado no propósito de vida que ele tem para cada um de nós. Então, veja, existem muitos Pedros por aí, não é? Deixa eu arrumar aqui, peraí, assim. Existem muitos Pedros por aí, não é? Pedro falava primeiro e pensava depois. Não é assim que ele fazia? Quantos Pedros tem por aí à nossa volta, que fala antes de pensar? E a prova disso está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 54 até o 62, anota para depois você ler inteiro, que eu vou colocar só o que significa Lucas 22, de 54, 62. Pedro falava primeiro e pensava depois. A prova disso, então, está nesse capítulo 22 de Lucas, versículo 54 até o 62, que ele disse que nunca negaria Jesus. Pedro falou: nunca vou te negar, estarei com o Senhor até o fim. Mas depois Pedro negou ele 3 vezes. Hoje, como Pedro, são as pessoas que falam sem pensar às vezes, tomam decisões no calor da emoção, são intensas em suas reações, mas são pessoas sinceras, pessoas que verdadeiramente querem ser transformadas, mas são muito impulsivas. E isso revela que, sabe o que isso revela para nós? A escolha que o Senhor fez em relação a Pedro? Revela que Deus não rejeita as pessoas impulsivas. Ele as molda em líderes firmes. Ele molda as pessoas impulsíveis a serem grandes líderes, líderes com pulso firme. Deus não vê apenas quem você é
Essa é a mensagem de hoje. Ele vê quem você pode se tornar. Ele sabe quem você pode se tornar, porque ele conhece o teu coração. Pedro amava Jesus, não amava? Mas ainda tinha fraquezas. Ele andou sobre as águas, mas ele também afundou. Está lá em Mateus 14, versículo 28, do 28 ao 31. Vai anotando, depois você lê com calma. Ele andou sobre as águas, mas ele afundou. Ele manteve a fé, mas depois ele teve medo. Então, hoje nós vivemos com muitas pessoas com o estilo de Pedro, que é um dos discípulos que Jesus escolheu. Pessoas que têm fé, mas têm medo. Pessoas que querem agradar a Deus, mas ainda lutam com inseguranças. Pessoas que vivem entre momentos de fé e momentos de dúvida. Então, isso revela que fé não é ausência de fraqueza. A fé, na verdade, é quando você volta para Jesus todos os dias. Todos os dias você volta para Jesus. Todos os dias você tem uma luta interna para vencer. Todos os dias você tem uma renúncia para fazer, para estar na presença do Senhor. Sabe aquela pessoa que já falhou, mas nunca desistiu? Então, como Pedro, é uma pessoa que falhou, mas nunca desistiu de Jesus. Pedro negou Jesus, então ele falhou, certo? Mas depois ele foi restaurado por Jesus. Está lá em João 21, do 15 ao 17. Pedro foi restaurado pelo nosso Senhor Jesus. As pessoas que agem dessa forma, nós precisamos ter discernimento espiritual para auxiliar cada uma delas. São pessoas que já erraram, são pessoas que já falharam espiritualmente, são pessoas que já se sentiram culpadas, mas ainda têm um coração que deseja voltar para Cristo. Então, a falha do ser humano não cancela o chamado que Deus tem sobre a vida dela. A falha não cancela o chamado de Deus sobre a vida dos seus filhos. Pedro sempre estava na frente. Ele era um grande líder. Ele tinha perfil de liderança, naturalmente. Mas mesmo com falhas, ele tinha coragem. E Jesus via isso nele. Então, as pessoas que agem dessa forma são pessoas que têm iniciativa, que têm coragem, que têm influência sobre os outros, mas ainda estão sendo moldados, está passando pelo processo. Para chegar no nível espiritual mais elevado, mais profundo, é preciso passar pelo processo e ser moldado. Deus faz isso. Deus transforma a personalidade forte das pessoas em liderança espiritual. Pessoas que começam naturais, mas terminam como pessoas grandemente espirituais, pessoas espirituais. Aí você pode falar, mas como assim? Pedro começou como pescador, não foi? Terminou como apóstolo, cheio do Espírito Santo. E depois do Espírito Santo, ele se tornou mais ousado, como está lá em Atos, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá ler. Eu vou ler Atos para vocês. Atos, capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz sobre a ousadia de Pedro. 2:14. Está escrito assim, Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que vou dizer. Entende? Aqui ele estava cheio do Espírito Santo. E depois que ele foi cheio pelo Espírito Santo, ele tomou o espírito de coragem e ousadia que o Espírito Santo traz sobre ele. Atos 2, versículo 14. Desculpa, esqueci de falar. Atos 2, versículo 14. As pessoas que a gente pode comparar com o Pedro, para a gente ter... Às vezes somos nós. Veja, olha para você. Pessoas que começaram comuns, mas Deus está transformando. Deus está lapidando. Dia após dia, Ele está transformando. Essas pessoas, elas estão em processo de crescimento espiritual. Então, elas foram escolhidas como pessoas naturais, mas elas estão nesse processo de crescimento. Então, Jesus, até hoje, continua chamando pessoas imperfeitas
para propósitos perfeitos. Glória a Deus. Ele não chama os prontos, ele transforma os chamados. Ele escolhe o chamado e transforma quem ele quer que seja seu servo, seu discípulo, seu apóstolo, seu profeta. Assim como Pedro foi transformado, Deus também está transformando hoje você. Ele transforma vidas todos os dias. As nossas falhas não definem os nossos destinos. Guarda isso para você. O que passou, passou, já ficou, não é mais. Hoje nós somos filhas e filhos de Deus. Jesus é especialista em transformar pescadores em líderes, fracos em fortes e pessoas instáveis em pessoas firmes. Jesus, ele transforma a vida das pessoas quando as pessoas abrem o coração para ele entrar. O segundo discípulo que Jesus escolheu foi João. João foi escolhido para revelar a intimidade dele com o Senhor. O que é ser um discípulo que tem intimidade? Veja, diferente de Pedro. João é conhecido como discípulo amado. Ele tinha intimidade profunda com Jesus. Foi ele que recebeu a revelação do Apocalipse, que nós terminamos de estudar recentemente. E por que Jesus escolheu João? Jesus escolheu João para mostrar que o maior poder espiritual nasce da intimidade, da sua intimidade com o Senhor. A nossa intimidade com Deus produz revelação do céu sobre a nossa vida. Dai-nos a revelação, dons espirituais. Comparado a João hoje, são as pessoas que valorizam a presença de Deus muito mais do que a posição que ocupam. João não buscava destaque, ele buscava proximidade de Deus todos os dias. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, diz assim, ó: ele é chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Isso não significa que Jesus amava mais João, não significa isso, mas significa que João vivia consciente desse amor. João sabia desse amor. E João era recíproco, João o amava incondicionalmente, Jesus também assim com ele. Então, as pessoas que têm as mesmas características de João são as pessoas que amam estar na presença do Senhor, que valorizam o momento de oração, que não abrem mão do momento de oração. Pessoas que valorizam a adoração, vivem uma vida de adoração constante, que buscam Deus mesmo quando ninguém está vendo, porque ela não está fazendo para homens, ela está fazendo para o Senhor. Pessoas que não vivem de aparência espiritual. Elas vivem de relacionamento com o Espírito. Sabe aquelas pessoas sensíveis espiritualmente? São essas. João percebia coisas que os outros não percebiam. Ele recebeu a revelação do Apocalipse. Isso mostra a sua sensibilidade espiritual. Isso mostra a sua intimidade com o Senhor. Então, as pessoas que se espelham em João, como discípulo, que buscam no exemplo dele o estilo de vida para seguir Jesus, são as pessoas que percebem a presença de Deus facilmente nos ambientes onde entram. Entra numa igreja, ou numa casa, ou num comércio, a pessoa sente a presença de Deus, como também sente presença ao contrário. São pessoas que têm sensibilidade espiritual, que sente quando Deus está falando, são espiritualmente perceptivas. São pessoas mais conectadas espiritualmente do que no exterior. Sabe aquelas pessoas que permanecem mesmo quando os outros se afastam? São essas pessoas parecidas com o apóstolo João. João foi o único discípulo que permaneceu aos pés da cruz, se você não sabia. Ele foi o único que permaneceu. Está escrito lá em João 19, 26. Perto da cruz estavam o discípulo a quem Jesus mais amava. E aí cita os outros também que estavam. Mas dos discípulos, só João. Enquanto todos os outros fugiram, João permaneceu. Quantas pessoas são assim que nós conhecemos?
permanecem fiéis mesmo em momentos difíceis, não abandonam sua fé quando enfrentam dificuldades, continuam conectadas a Deus em qualquer situação, seja o que for que está acontecendo. As pessoas permanecem na presença. Aquelas pessoas que têm um profundo amor espiritual. João escreveu muito sobre o amor. Ele escreveu em João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Isso mostra que ele entendeu o coração de Deus profundamente. E hoje, nos dias de hoje, são as pessoas que têm um amor profundo por Deus. Aquelas pessoas que têm um amor incondicional por todos, ela ama todos por onde ela está, seja o rico, seja o pobre, o limpo ou o sujo, a criança, o adulto, o idoso, qualquer um, ela ama todos. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Essa é a vida quando nós temos Deus na sua totalidade e plenitude dentro de nós. Nós refletimos o caráter de Cristo. Essas são as características do apóstolo João. Sabe aquelas pessoas que recebem revelação espiritual profunda? João recebeu. João escreveu o Evangelho de João. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu o Apocalipse e escreveu as epístolas. Ele recebeu revelações profundas sobre Jesus. E hoje, as pessoas que se assemelham ao apóstolo João são as pessoas que recebem o entendimento espiritual profundo, que têm discernimento espiritual, que entendem coisas espirituais com clareza. E sabe como que as pessoas conseguem isso? Com intimidade. João foi escolhido para nos ensinar a ter intimidade com o Senhor. E o terceiro é Mateus. Mateus foi escolhido para mostrar que Deus chama as pessoas rejeitadas. Sim, Deus chama as pessoas rejeitadas. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Mateus era muito rejeitado pelo povo, mas Jesus o amou. Mateus era cobrador de impostos, o povo odiava ele. Ele era muito rejeitado. Mas por que Jesus escolheu Mateus? Para mostrar que ninguém está longe demais para ser chamado. Para mostrar que sim, você pode ser chamado sim. Deus chama pessoas independente do passado. Deus não quer saber do que foi o seu passado. Ele olha para você hoje e vê lá o seu propósito. Mateus era rejeitado por toda a sociedade religiosa. Ele não era considerado digno. Essas pessoas que se sentem como Mateus hoje são aquelas pessoas que já viveram longe de Deus, cometeram erros no passado, carregaram culpa ou vergonha, sentem que não são dignas, mas entenda uma coisa, Jesus não viu o passado de Mateus, assim como ele não vê o teu passado. Não importa para ele mais o que você foi, importa a decisão de hoje, não se esqueça disso. Ele viu o propósito em Mateus. Então, Deus não te chama nunca pelos seus erros. Deus nunca vai nos chamar pelos nossos erros. Ele nos chama baseado ao destino que ele tem para cada um de nós. As pessoas que ainda são presas aos sistemas, Mateus era preso ao sistema, sabia? Mateus era preso no sistema de trabalhar para o governo, para a política. Ele cobrava impostos. Ele trabalhava para o governo. Ele trabalhava em um sistema financeiro político. Mas quando Jesus o chamou, ele deixou tudo imediatamente. Mateus não hesitou, ele respondeu ao sim. Sim, eu vou, sim, eu irei. Mateus era cobrador de impostos, nós sabemos. Isso significa o quê? Para ser cobrador de impostos, uma pessoa ela tem que ser organizada. Ele era muito organizado, inteligente, estratégico. Não é? Pessoas com perfil estratégico e organizado também se compara a Mateus. Depois, Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, um dos mais estruturados, com mais observações esclarecidas ali. Então, veja, as características de Mateus: mente organizada, capacidade administrativa e capacidade estratégica. Ou seja,
Deus usou essas habilidades, Jesus usou essas habilidades de Mateus para chamá-lo. E ele usa dessas mesmas habilidades nos seus filhos para o reino. Ele usa das mesmas habilidades todas as pessoas que têm as características de Mateus, mente organizada, capacidade administrativa, capacidade estratégica, Deus vai chamar para o reino, a serviço do reino. Você não é menos, você é filho, você é filha. Entenda isso. Cada um de nós temos as nossas habilidades. Por isso, Jesus escolheu cada discípulo com a sua personalidade, com as suas características. Cada um dos discípulos tinham as suas habilidades, umas diferentes das outras, mas todos se completavam a serviço do reino. Sabe aquela pessoa que carrega o propósito escondido que ninguém percebe? Mateus. Ninguém olhava para Mateus. Ninguém olhava para ele e via ele como um apóstolo. Mas Jesus viu. Hoje, nos dias de hoje, são pessoas que parecem comum externamente, que não são reconhecidas espiritualmente ainda, mas Deus sabe o potencial que cada um carrega, porque carrega um chamado profundo vindo do Senhor. Jesus vê o que ninguém vê. Por isso nós devemos viver a nossa vida preocupados com o que Jesus está achando daquilo que nós estamos fazendo. Nós devemos viver uma vida mais preocupados com o que o Senhor pensa de nós do que com o que os outros pensam de nós. Mateus representa espiritualmente hoje as pessoas que vieram de um passado improvável, que foram rejeitadas ou mal compreendidas, que estavam presas a sistemas naturais, mas foram chamadas por Jesus para um propósito espiritual. Jesus revela, através da escolha que ele fez ao discípulo Mateus, que ele não chama os mais aceitos, ele chama os mais disponíveis. O coração de Mateus estava disponível. O coração dele estava disponível e ele disse sim, imediatamente quando Jesus... Ele largou tudo. Quem já assistiu The Chosen viu como é linda essa cena. Ele larga tudo. Ele não teme aos guardas, ele não teme as autoridades romanas, ele larga tudo e vai seguir Jesus. É esses que o Jesus procura. Aquele que está disposto e com o coração disponível a servir o reino em espírito e em verdade. Amém? E o quarto foi Tomé. Tomé foi escolhido para revelar que Deus transforma a dúvida em fé. Ei, Tomé, quanto nos ensina, né? Transforma a dúvida, todas as nossas dúvidas em fé. Tomé duvidou. É verdade, ele duvidou. Mas depois ele se tornou um homem de fé profunda. Jesus disse assim, ó, em João 20, 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, por que Jesus escolheu Tomé? Para mostrar que a dúvida não é o fim. A dúvida pode ser o começo da fé. É muito bom ter dúvida, porque a dúvida te alinha na verdade do evangelho. A dúvida esclarece qualquer mentira do diabo na tua mente. A dúvida te traz a certeza que é aquilo verdadeiramente que você deseja para a sua vida, que é a verdade de Cristo. Tomé não se contentou com o testemunho dos outros. Todos falavam a mesma coisa, mas ele não acreditou. Ele precisava viver aquilo pessoalmente. Ele queria ver, ele queria tocar nas feridas de Cristo. Sabe quem são essas pessoas hoje? Como elas se comportam? São pessoas que não vivem apenas da fé dos outros. São pessoas que não aceitam apenas uma tradição religiosa. Elas sempre querem ir mais profundo. São pessoas que buscam uma experiência real com Deus. Ela não fica só se alimentando do raso. Isso revela para nós que Deus não rejeita quem busca a verdade sinceramente, que sim, que nós podemos ter dúvidas, que nós devemos perguntar, seja para o Senhor diretamente, pedindo que Ele te dê ali uma revelação, ou seja para o seu pastor, para quem te dá a cobertura espiritual, né? Quem você confia. Veja, Tomé era uma pessoa analítica, ele era muito analítico.
Analítico no profundo. Tomé tinha uma mente investigativa. Quantas pessoas têm uma mente investigativa sobre o evangelho? São pessoas que querem ter certeza e tá tudo bem. Pessoas que pensam demais, pessoas que analisam tudo espiritualmente, pessoas que fazem perguntas, e perguntas é muito bom, pessoas que querem entender o que é verdadeiro e o que é falso, porque, afinal de contas, quem começou uma vida em Cristo recentemente recebeu muitas mentiras por aí, como eu disse para vocês, que antes de eu ler Apocalipse, até então eu ser cristã, eu ouvia dizer que quem lia Apocalipse morria, não ia suportar a verdade revelada. É um absurdo umas coisas dessa. Entende? Então, Tomé tinha essa mente investigativa. Entender o que é verdadeiro. Não são pessoas superficiais. As pessoas que vivem, que têm esse estilo de personalidade como o de Tomé, são pessoas que não vivem na superficialidade. Ela quer ir no profundo. Todos nós já tivemos dúvidas espirituais. Tomé teve. Mas sabe o que é o mais importante? Ele não abandonou Jesus. As dúvidas que ele tinha não deixou ele abandonar Jesus. Não, ele não abandonou Jesus em nenhum momento. Ele permaneceu, mas ele queria saber. Ele queria perguntar. Quantas pessoas já passaram por um momento assim, de dúvida na vida? Quantas pessoas, ou até mesmo você? Eu passei por muitas. E digo novamente, para quem nunca ouviu, falo de novo. O versículo que me chocou, que eu fui buscar no profundo e dali tudo começou a ser revelado, foi o que diz que Jesus vomitará os mortos. Ou a gente é quente ou a gente é frio, não existe um neutro. Eu falei, como assim? Jesus vomitará os mornos? Entende? A gente precisa ser confrontado. E eu fui procurar entender o que significava isso. Hoje eu sei o significado, que não existe um terceiro caminho, que não existe o neutro. Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos com Ele, nós estamos com o inimigo. Então, veja, essas pessoas com as características de Tomé, elas passaram por momentos de dúvida, tiveram perguntas, muitas sem respostas, já lutaram com a fé, mas são pessoas que têm o coração aberto. A dúvida não afastou Tomé de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus que a dúvida não vai afastar você de Cristo. E você vai perguntar e você vai atrás de todas as suas dúvidas para que elas sejam esclarecidas. Só que uma observação, ó, na palavra. Não é para receber nenhuma resposta de esclarecimento de dúvida sua sobre o evangelho sem uma pessoa com o evangelho na mão. A pessoa precisa te mostrar. Se você tem dúvida, a dúvida tem que ser tirada com a verdade do evangelho sendo mostrada e revelada para você. Amém? Em nome de Jesus. Depois que Tomé viu Jesus, ele nunca mais duvidou. A tradição histórica mostra uma coisa para nós, e é importante que a gente saiba. Que Tomé levou o evangelho até a Índia, depois que ele conheceu Jesus. Ele se tornou muito fiel e ele levou o evangelho até a Índia e morreu como mártir. Ele se tornou extremamente firme e fiel ao evangelho de Cristo. Hoje são as pessoas que tiveram dúvidas, mas tiveram um encontro com Deus, assim como Tomé. Existiu a dúvida, mas depois da dúvida veio o encontro genuíno com Deus. E agora possuem uma fé profunda e firme que nada tira elas do caminho. São pessoas que não vivem de emoções, mas vive de convicção. Tomé saiu da dúvida para uma das maiores declarações de fé. Se você não sabe, anota aí. Olha só, Tomé saiu da dúvida para uma das maiores declarações de fé. Ele chamou Jesus de Deus. Isso revela transformação espiritual profunda. Você conhece alguém assim como Tomé? Quantas pessoas, ou até mesmo nós, já fomos como Tomé no começo da nossa caminhada, ou durante a nossa caminhada, né? Durante a nossa caminhada, nós, de repente, aprendemos algo diferente, que durante anos do cristianismo a gente nunca tinha ouvido falar, e aí o Senhor veio e nos abriu o discernimento espiritual, e aí você falou, poxa, eu preciso
entender isso daí. Eu quero ir mais profundo. E aí você vai mais profundo. Amém? O quinto é o Judas. Quinto e último é o Judas. Judas foi escolhido para cumprir o plano de Deus. Olha como são de personalidades diferentes os 5 que nós estamos recebendo de Deus hoje a revelação. Judas traiu Jesus, é verdade. Mas a sua escolha também fazia parte do plano profético de Deus. Isso revela que nada foge ao controle de Deus. A revelação mais profunda aqui para nós, da escolha de Jesus, a Judas, é que Jesus não escolheu discípulos perfeitos, entende? Ele escolheu discípulos impulsivos, rejeitados, duvidosos e falhos. Para quê? Para mostrar que o poder está em quem chama e não em quem é chamado. Não importa se você é impulsivo, se você é rejeitado, se você é duvidoso, se você é falho, não importa. O poder não está em você que é chamado, o poder está no Senhor. E é Ele que te transforma, é Ele que te molda, Ele que te restaura. Ele que vem em poder sobre a tua vida para operar milagres, sinais e maravilhas na vida das outras pessoas. Existem pessoas que estão perto da presença de Deus, mas não estão totalmente rendidas. Judas caminhava com Jesus todos os dias. Ele viu milagres, ele ouviu a voz de Jesus, ele se alimentava com Jesus, mas ele não estava totalmente rendido. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, diz assim, ó: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Jesus diz. Jesus sabia. Jesus sabia que o coração de Judas não estava totalmente entregue. Sabe como essas pessoas se revelam com as características de Judas na nossa vida? São as pessoas que frequentam a igreja, que participam de atividades espirituais, estão no ambiente de Deus, mas ainda não entregaram completamente o coração a Cristo. São pessoas que estão perto da presença, mas não foram transformados pela presença, entende? Pessoas que mantêm só uma aparência espiritual, mas não têm as áreas da vida, não são ainda totalmente entregues nas mãos do Senhor. Não deixa Deus governar. São pessoas que ainda estão andando com a água no joelho. Sabe, água no joelho? Quando a água está no teu joelho, dentro de uma piscina ou dentro do mar, você consegue ainda andar para a direita, para a esquerda. Mas quando você vai mais profundo, você já não tem tanta força. Então, as pessoas com as características do discípulo Judas são essas pessoas que elas estão perto da presença, mas elas não foram transformadas pela presença, não se entregaram totalmente. Judas, olha só. Judas parecia um discípulo como os outros, não é? Externamente. Ninguém desconfiava de nada. Mas internamente havia áreas não rendidas dentro dele. Ele era ladrão e tirava dos que lançavam suas ofertas na bolsa. Está lá em João 12, 6. Judas era ladrão. Ele roubava dos dízimos e das ofertas que eram lançadas na bolsa. As pessoas como Judas hoje são as pessoas que têm essa aparência espiritual externa, mas ainda lutam com áreas ocultas e vivem parcialmente rendidas. Ela deixa só uma parte ali no altar, a outra ela não quer deixar ainda. Muitos falam que não estão preparados, que precisa curtir mais um pouco. Misericórdia. Deus vê o coração, não só a aparência. Deus conhece o nosso coração. Ele nos sonda dia e noite. As pessoas que colocam interesses pessoais acima de Deus têm comportamento como de Judas. Judas traiu Jesus por quanto? 30 moedas de prata. Ele trocou o eterno. Veja isso. Ele trocou o eterno pelo temporário.
Quem faz isso hoje? Quem são as pessoas que trocam o eterno pelo temporário? São as pessoas que priorizam o dinheiro acima de Deus, que está colocando o dinheiro no lugar do trono de Deus. Pessoas que priorizam interesses pessoais acima do propósito, que negociam a fidelidade. Isso não acontece de repente, sabia? É um processo interior. As pessoas que caminham com Deus externamente, falam de Deus, mas não desenvolvem intimidade, são como Judas. Entende? Não tem relacionamento com Deus. Fala dele, tá dentro da igreja, mas não tem relacionamento. É um Judas. Muitas pessoas, elas até começam bem na igreja, mas não consegue permanecer. Ela vai bem, ela inicia bem, mas aí ela não consegue permanecer. Veja, Judas foi escolhido. Ele teve a mesma oportunidade que os outros discípulos, mas o seu coração não permaneceu totalmente rendido. Isso revela que o maior perigo não é começar mal, é não permanecer rendido. Então é melhor começar mal e terminar rendido. Jesus sabia quem Judas era e assim o amou. E sabe o que Jesus fez, escolhendo ele? Presta atenção, isso é forte. Jesus deu a ele oportunidade, porque Jesus conhecia Judas. Ainda assim, Jesus o amou e deu oportunidade para ele de entregar o seu coração totalmente. Isso revela que Jesus dá oportunidade de arrependimento até o último momento. Observe o padrão espiritual das escolhas de Jesus, nosso querido, nosso amado. Ele escolheu pessoas com potencial e não perfeitas. Ele escolheu pessoas com chamado e não por status, por posição ou por nome. Ele escolheu pessoas com coração disponível e não um currículo perfeito. Isso revela que Jesus continua chamando pessoas até hoje. Ele não chama os mais preparados, ele prepara você. Ele prepara os chamados. Ele te prepara para onde ele quer te levar, a serviço no reino. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 4, versículo 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que Jesus disse. Eu vos farei pescadores de homens. Então não depende da força do teu braço, não depende da tua inteligência, não depende se você fala bem ou não depende de nada disso. Depende do poder de Deus sobre a sua vida, porque a transformação vem do Senhor sobre você. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. O chamado não depende da sua perfeição, depende da sua disponibilidade, do seu coração. Você se identificou com algum deles? Pessoas imperfeitas, mas disponíveis, são como Pedro. Resumindo para vocês, você se identifica com algum desses 5? Escreve aí se você se identifica com algum deles ou conhece algum que tem as características dos 5 discípulos de Cristo. Então, vamos lá. Pessoas imperfeitas, mas disponíveis, são como Pedro. Pessoas que ainda estão sendo moldadas e têm disposição para seguir Jesus. Pessoas que buscam intimidade com Deus são como João. João não era o mais forte. Ele era o mais íntimo com Jesus. Pessoas que já foram rejeitadas são como Mateus. Foram chamadas. A rejeição humana não cancela o chamado de Deus sobre a sua vida. E pessoas que tiveram dúvida, mas ainda buscam a verdade, são como Tomé. Deus transforma a dúvida em fé, quando o coração permanece aberto. É preciso abrir o coração para que o Senhor venha agir. E as pessoas que estão na igreja, mas não estão totalmente rendidas a Deus, são como Judas. Amém? Vocês entendem? Como que o Senhor disse assim: muitos filhos estão perdidos, porque se acham incapazes por ouvir as vozes do inimigo, de servir o meu reino, de levar a palavra, de servir com excelência, de fazer o ID.
Mas todos precisam saber que sou eu quem faço, eu quem falo, eu que transformo, eu que envio aonde eu quero que esteja. Eu não busco os perfeitos, eu busco aqueles que têm um coração disponível a serviço do meu reino. Ele escolheu pessoas comuns, sem posição, sem nenhum destaque. Esses são os escolhidos do nosso Senhor Jesus. A maioria dos discípulos, eles eram pescadores comuns. E hoje, meus irmãos, Jesus chama pessoas que vivem vida normal, como eu e você. Pessoas que têm uma vida normal. Pessoas que não têm posição de destaque, mas têm um coração sincero, disposto e disponível para servi-lo. Jesus chama pessoas que não são reconhecidas pelo mundo, porque ele quer usar essas pessoas para provar que ele é Deus. Ele quer fazer do improvável provável para que o poder dele flua através dessa vida. Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários, porque é o nome dele que tem que ser glorificado e exaltado. O poder nunca está na pessoa. O poder está no chamado de Deus, na presença do Espírito Santo sobre você. Em você é você ser cheia do Espírito. Sobre você é transbordar. Amém? É quando o poder de Deus se manifesta através de você. Glória a Deus, glória a Deus. Você está disponível? Você tem um coração ensinável? Teu coração está aberto para Cristo? Eu faço essas perguntas para você hoje. Você está disponível? Teu coração é ensinável? De acordo com as vontades do Senhor? Está aberto o seu coração para que o Senhor governe os seus caminhos? Então eu tenho uma resposta para você. Jesus está procurando por você. Ele está esperando você dizer: eis-me aqui, Senhor. O chamado não depende de quem você foi, entenda isso. Depende de quem você decide ser agora. Quem você decide seguir agora. Assim como Jesus olhou para Pedro e viu um líder, ele olha para pessoas hoje e vê um propósito onde ninguém vê. E Deus olha para você. Ele vê sobre a sua vida um propósito que ninguém vê. E os que vê, quer te desanimar. Quer fazer você desistir. Quer te distrair para você não chegar onde Cristo quer que você chegue. O que os homens comuns vê como comum, Deus vê como escolhido. E tem um versículo que confirma isso, para a gente terminar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Glória a Deus. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus. O Senhor é santo e poderoso. Na tradução da NTLH está assim, ó. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco, ou seja, ele dá poder ao fraco. Ele levanta o medroso, o medo cai e o corajoso levanta. Amém? É isso que Deus faz, espírito de coragem, espírito de ousadia. É Deus quem dá força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos traz toda a direção, é Ele que nos traz o consolo. A alegria vem dEle, totalmente dEle. Amém? Obrigada, Jesus. Glória nós te damos. Hoje é essa a palavra do Senhor para nós. Para que nós possamos abrir os nossos olhos e o nosso coração e enxergar que nós não precisamos ser perfeitos para agir no reino. Não tem como nós sermos perfeitos. O único perfeito é Jesus. Entende? O único perfeito é o Senhor Jesus. Nós somos aqueles que estamos dispostos e deixar o Senhor tratar. Deixa o Senhor nos forjar. Deixa Ele nos esticar.
Deixa ele nos espremer até que a gente fique ali moldado como é da vontade dele. Para quê? Para que a gente possa servir o reino com amor, com excelência, com alegria. Em nome de Jesus. Amém? Eu desejo em nome de Jesus que você tenha recebido essa palavra como um grande ensinamento. Que nunca é tarde. Nunca é tarde para dizermos: eis-me aqui, Senhor, pode vir. Eu dou total liberdade para o Senhor agir na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, em todo o meu ser. Como um barro nas mãos de um oleiro. Me faz um vaso precioso, como o Senhor deseja que eu seja. Em nome de Jesus. É sobre isso. Amém? Em nome de Jesus. Deixa fluir. Deixa levar. Deixa o Senhor te conduzir. Amém? Por onde Ele quiser. Em nome de Jesus. Eu passo agora a palavra para o pastor Américo, que vai trazer para nós uma palavra de dízimos e ofertas. A paz, queridos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E nós vamos falar num assunto que na igreja talvez você não ouça, né, essa palavra da forma como eu vou passar para você. Primeiro que, quando nós falamos em dízimos e oferta, nós temos que lembrar que Deus, ele não precisa de dinheiro, mas a sua casa precisa para manter as portas abertas. E uma segunda coisa é que quem toma conta do dinheiro, do dízimo e da oferta, ele tem uma responsabilidade enorme. Isso porque ele não vai prestar contas para homens. Esse dinheiro é da casa de Deus, então ele vai ter que prestar contas para Deus. No passado, nós tivemos muitos exemplos de pessoas que cuidaram de forma errônea do dinheiro da casa de Deus. E muitos receberam como punição de Deus a sua própria vida. Então, para que servem os dízimos e as ofertas? Primeiro que nós precisamos, muitas vezes, sustentar pastores, obreiros e também evangelistas, missionários que vão trabalhar em outras regiões. Muitas vezes esses pastores, eles dedicam a sua vida em período integral, fazendo atendimento pastoral praticamente durante quase todos os dias, né? Todas as tardes, as manhãs, vão fazer visita em hospitais. Então, eles dedicam praticamente a sua vida o dia todo, né, a levar o reino. Então, eles não têm tempo para exercer a sua profissão. Pode ter certeza, todos os pastores têm uma profissão, mas como eles entregaram a sua vida a Jesus, eles deixaram de lado a sua profissão e hoje servem 100% à obra de Deus. E eles precisam ser mantidos com o mínimo necessário, como nós sabemos. Outra coisa, muitas vezes os missionários, a igreja ela tem missionários que vão para cidades distantes, onde há necessidade. E lá também eles precisam ser mantidos com o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Outras vezes, evangelistas, obreiros, eles saem para fazer palestras, seminários, e isso tem custo, tem gasolina, tem alimentação, tem hospedagem, e tudo isso sai do dinheiro dos dízimos e das ofertas. Tudo isso que eu estou dizendo é o texto de 1 Coríntios 9,14, que diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A casa de Deus também ela precisa de manutenção. Ela precisa continuar funcionando. E para isso nós temos aluguel, nós temos conta de água, conta de luz, nós temos material de limpeza, nós temos manutenção na estrutura física do local, da igreja, temos reparos para fazer, porque sempre
Quem trabalha com obra sabe que sempre tem um remendinho para fazer, algo para fazer. Nós temos equipamentos de som que precisam ser revisados, nós temos cadeiras que muitas vezes quebram, precisam ser arrumadas, nós temos o ar-condicionado, e tudo isso sai do dinheiro dos dízimos e das ofertas. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, guardem bem, grifem esse texto aí na sua Bíblia, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso mesmo. Mantimento aqui significa que tudo que é necessário para o funcionamento da casa de Deus. Vamos falar também sobre a expansão do reino. Muitas vezes, nós temos projetos sociais onde a igreja, ela leva alimentos aos necessitados em bairros das cidades. Então, para fazer a compra desses materiais, de legumes, frutas, há necessidade também de ter dinheiro. Então, esse dinheiro também sai dos dízimos e das ofertas. Então, a base bíblica para que nós possamos utilizar esse dinheiro para fazer ações sociais, projetos sociais, eventos, né? Está em Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Muitas vezes, nós temos, por exemplo, como aconteceu recentemente, né, na nossa igreja, devido às fortes chuvas que nós tivemos, um membro da igreja, ela teve a casa praticamente devastada. Ela perdeu quase todos os móveis da sua casa. E a igreja se levantou, né? Levantou para poder ajudar essa irmã a comprar pelo menos o material básico para que ela possa levar uma vida digna, né? Pelo menos uma cama, um colchão, um armário. No caso, ela perdeu tudo. Então, isso é importante também. Outra coisa, muitas vezes, nós temos que dar assistência a enfermos. Nós precisamos, muitas vezes, a família não tem condição de comprar remédios, de pagar uma consulta. Então, tudo isso faz parte dos nossos dízimos e também das nossas ofertas. E o livro de Atos, capítulo 4, versículo 35, vem trazendo uma ordem bem explícita. Distribuam a cada um conforme a sua necessidade. Então, nós temos membros dentro da igreja, os pastores, que são responsáveis por fazer essa divisão de acordo com a necessidade. Nós também temos que manter, como uma igreja, existe um CNPJ, e há necessidade de ter uma contabilidade, nós temos que pagar um contador para manter essa estrutura. Nós temos que ter sistemas de controle, nós temos que comprar envelopes, papel sulfite, para poder fazer impressão de matérias e também de documentos dentro da igreja. Então, tudo isso, pessoal, sai do dinheiro que nós levamos ao altar. Então, que nós possamos fazer um levantamento nosso do que nós podemos melhorar. Quando Jesus ele falou em dízimo, ele não falou em percentual, em valores, assim como ele deu como ilustração a viúva que levou tudo que ela podia, apenas 2 moedas. E nós também, nós precisamos fazer uma autoanálise para saber se nós podemos melhorar um pouquinho mais nas nossas ofertas e também do nosso dízimo. Então, hoje, você ficou sabendo como que o dinheiro de dízimos e oferta, eles são utilizados dentro da sua igreja. Então, para você que frequenta a sua igreja, né, tem um carinho um pouco melhor, tem um carinho especial em levar aquilo que Deus ele proporcionou a você. Você simplesmente está devolvendo aquilo que ele deu para você. E que você faça isso de todo o seu coração. Boa noite a todos e nós vamos orar pelo dízimo. Querido Deus e Pai,
Que o Senhor possa multiplicar os celeiros das igrejas. Que o dinheiro possa ser empregado de maneira correta. Que o Senhor dê sabedoria e discernimento a quem vai manusear esse dinheiro. Nós pedimos ao Senhor que proteja a mente e o coração dele, para que ele possa estar cuidando do dinheiro que é do Senhor. Que ele tenha essa responsabilidade, Pai, de saber aonde empregar de maneira correta. E nós pedimos ao Senhor que, mais uma vez, Pai, nos dê sabedoria, que o Senhor possa encher as nossas casas de sustento, que nós possamos contribuir para a obra e que nós possamos ser usados como instrumentos na mão do Senhor. Que o que nós formos fazer, nós formos entregar no altar, seja o nosso melhor. Seja aquilo que realmente o nosso coração deseja entregar ao Senhor. Toda honra, toda glória sempre será dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor Américo. Agora nós vamos fazer a nossa ceia. É o momento da ceia com o Senhor. E a ceia hoje, eu chamo o profeta Heitor. Ele vai estar fazendo a ceia para a gente. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Peguem suas ceias, eu vou dar um tempo para cada um de vocês pegar a ceia de vocês. Não importa se for um suco de uva, se for uma bolacha, ou até mesmo um pão, mas pegue que nós vamos consagrar todos os elementos e vamos fazer a ceia junto, amém? Deu tempo de todo mundo pegar? Faz um joinha assim pra eu ver, entendeu? Então é isso. Vamos orar, amém? Senhor Jesus, nós consagramos esses alimentos ao Senhor, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, como está escrito, meu Pai, lá em 1 Coríntios 11, 23, meu Pai, a 26, meu Pai, que Jesus, na noite que foi traído, meu Pai, ele pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que entrega em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que toda vez que vocês comerem desse pão e beberem deste cálice, estarão anunciando a minha morte até que o Senhor venha. Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos agora diante da sua presença, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essa bolacha ou esse pão, meu Pai, como o corpo de Cristo, em nome de Senhor Jesus. Pai, e também nós consagramos, meu Pai, e declaramos que agora, meu Pai, esse suco de uva ou essa água, meu Pai, é agora consagrado, meu Pai, como o sangue de Cristo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, meu Pai, que ao nós comermos, meu Pai, o corpo de Cristo, nosso DNA será transformado, igual ao de Cristo, meu Pai, em nome de Jesus. Nós seremos cada dia mais, meu Pai, buscando a santidade do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses dois elementos na Tua santa presença, meu Pai. E é isso que eu declaro e te peço em nome de Jesus. Amém. Pode comer o pão. Declare uma palavra de amor ao Senhor Jesus. Declare que você ama Ele. Declare que o seu amor por Jesus é incondicional. Declare que a presença dEle é a única coisa que basta na sua vida. Que você não precisa de nada mais a não ser confiar nele. Amém. Pode beber do cálice, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Nós te amamos, Jesus. Na tua presença nós somos fortes, nós temos paz. Na tua presença é onde nós nos encontramos, é o lugar onde nós queremos estar. Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus,
Eu agradeço por esse tempo na tua presença, por esse culto maravilhoso ao Senhor, onde o teu Espírito nos tocou de maneira profunda com tudo que o Senhor nos trouxe. Glórias te damos, glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome. Declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. Diante de ti, nós temos paz. Eu declaro em nome de Jesus que o teu amor está sobre todos, que a paz de Jesus visita profundamente cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui, Pai, tanto pelo Google Meet como pelo YouTube, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor meu Deus, que os seus anjos de proteção visitem a casa de cada um agora, levando em cada ambiente, em cada cômodo, a paz, a proteção, em nome de Jesus, levantando muralhas de fogo em volta de todas as paredes principais dessa casa, desse apartamento. Em nome de Jesus, eu declaro que toda seta contrária vai bater em retirada, em nome do Senhor Jesus, da sua vida. Eu blindo a sua mente, o seu coração com o sangue do Cordeiro agora, em nome do Senhor Jesus. Declaro que você, sua família e sua casa estão guardados e protegidos debaixo do escudo do Senhor, escudo de fogo. Assim eu declaro em nome do Senhor Jesus. Declaro que a palavra dessa noite é um alimento vivo sobre a sua vida, que te fortalece, que te traz coragem, que te traz ousadia, que te posiciona ainda mais. É palavra viva que aumenta a sua fé, que faz o seu amor transbordar por Cristo. Você não será mais cheio de Cristo, você será transbordante da presença de Cristo, assim eu declaro em nome de Jesus. E peço a Deus que abençoe as suas finanças, que abençoe todos os negócios da sua família, em nome do Senhor Jesus. Que portas novas venham a ser abertas sobre as finanças da sua família, e que toda porta de engano seja fechada pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Eu declaro que ministérios que estavam mortos voltarão a viver agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro que o fogo do avivamento desce sobre a sua vida agora, queimando o seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que o ministério que o Senhor te chamou para fazer a serviço do reino vai ser crescente na sua mente, no seu coração, todos os dias, como confirmação de certeza que é esse o ID que o Senhor espera que você faça, em nome do Senhor Jesus. Que todo medo caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro discernimento espiritual afiado e aguçado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E toda arma forjada contra a tua vida, contra a tua casa e a tua família, não prosperará. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu oro e declaro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Amém. Obrigada, Jesus. Deus abençoe todos vocês. Que o grande amor de Deus seja crescente, aumentado a cada dia. Que através da vida de vocês venham testemunhos para testificar o teu amor por Cristo, para testificar tudo aquilo que o Senhor já fez, o que Ele ainda faz e o que Ele fará sobre a tua vida. Em nome de Jesus. O nosso testemunho é a prova de que nós amamos Cristo e que nós fomos por Ele abençoados, cuidados, tratados, e assim, através do nosso testemunho, nós levantamos outras pessoas. Amém? Essa é a nossa missão. Deus te abençoe, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus, e que você tenha uma noite de descanso abençoada, que todo o seu ser, do topo da cabeça à sola dos pés, sejam protegidos pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém? Em nome de Jesus. Amo cada um de vocês, louvo a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui se alimentando da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Recebam o meu abraço. Até amanhã às 7 horas, em nome do Senhor Jesus. Tchau.